Então, meus amigos, muito boa noite, todos muito bem-vindos por aqui. Que bom, hoje nós vamos adiantar os nossos estudos, vamos ver uma temática simples, mas bem útil, não só para nós estudando a mediunidade, mas do ponto de vista geral de cultura, de conhecimento, para nos situarmos bem. Nós vamos nos preparando. Eu queria apenas dizer a vocês que, excepcionalmente hoje, por causa de um estudo com um grupo de São Paulo, ele começará às 8, mas eu já combinei lá de chegar às 8h10, 8h15, para ficar aqui com vocês um pouquinho mais. Então, a nossa reunião hoje ela vai ser um pouco mais curta, porque normalmente, no horário de Brasília, ela tem ido mais ou menos até às 8h30 da noite. Tá bem? É excepcional, porque as reuniões deles são sempre às segundas-feiras. Tá bem? Então, eu vou pedir para a Luciana nos brindar neste início de reunião e de semana, com uma música para, em seguida, fazermos a prece de abertura. Por favor, Luciana. Tem amigos, companheiros, novamente. Venham com emoção renascer. Sintam uma nova vida diferente. No Espiritismo vamos todos aprender. Cantem, companheiros, novamente. Sintam a alegria de viver. Cantem, companheiros, novamente. Venham com emoção renascer. Há muito tempo Jesus ensinou que a caridade é o amor. E o Espiritismo é o consolador que enxuga as lágrimas do sofredor. Cantem, companheiros, novamente. Sintam a alegria de viver. Cantem, companheiros, novamente. Venham com emoção renascer. Cantem, companheiros, novamente. Sintam a alegria de viver. Cantem, companheiros, novamente. Sintam a alegria de viver. Que assim Muito seja. bem, Luciana, muito obrigado. Linda música a nos inspirar no início da nossa reunião de hoje, estudo da mediunidade. Nós aqui em família, procurando estreitar os nossos laços de comunhão entre nós aqui encarnados e todos com a espiritualidade que haverá de nos envolver como sempre, para que todos tenhamos o maior proveito possível destes conteúdos que nos esclarecem, que nos encaminham para que compreendamos sempre melhor a ferramenta da mediunidade, criando para nós e para todos condições de progresso.
de evolução a benefício de nós todos. Que todos aqueles espíritos ligados a cada um de nós, nossos anjos de guarda, guardiões da vida, espíritos espíritas relacionados ao nosso tema e a tudo que mais importa quanto às vidas aqui de cada um, estejam bem perto, nos envolvendo, nos protegendo, facilitando a nossa compreensão sobre os temas que vamos ver hoje, estudando a apostila confeccionada, editada pela Federação Espírita Brasileira, a Casa de Ismael. Agradecendo a todos, vamos iniciando os estudos da noite. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, meus amigos, então vamos lá para a apostila na página 43. Tema número 4 vai falar de algo. Antes de começar, eu queria sugerir a todos que cuidem os seus microfones. Isso, para que não tenhamos uma interferência sonora qualquer. Pelo menos enquanto estamos na companhia da apostila. Depois é tudo diferente, né? Então, o título, amigos, é Graça Leal. Você fechou, mas abriu seu microfone de novo. Obrigado. Então, chama-se Espírito, Matéria e Fluidos. Vamos ver se nós nos situamos. Então, vamos com Kardec. Em O Livro dos Espíritos, numa questão que ficou, pela sua importância, muito divulgada, muito conhecida, a pergunta 459, consta a informação de que os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginais, pois, frequentemente, são eles que vos dirigem. Então, essa resposta surpreendeu Kardec. Foi ele que fez a pergunta sobre a importância da influência dos espíritos desencarnados na vida humana, né? E a resposta foi muito surpreendente, contundente, intensa, não é? E está hoje, como sempre esteve, no Livro dos Espíritos, nos falando a respeito do quanto os desencarnados podem influenciar na vida de cada um. Muito bem. Resulta daí a importância de se compreender adequadamente o assunto, sabendo quem são os espíritos, como agem e como estabelecer com eles uma relação elevada. Na questão 27 da mesma obra, Allan Kardec anota que a criação divina abrange a existência de dois elementos gerais no universo: espírito e matéria. Essa é outra questão que também é muito conhecida, a de número 27. E na continuação da resposta, né, a espiritualidade acrescenta Deus e o fluido cósmico universal. Então, o que nós temos no grande todo? Não pensando apenas na Terra, que é a nossa casa, que é o nosso mundo, mas pensando no universo. Espírito, matéria, Deus, fluido
cósmico universal. É o conjunto da resposta da questão número 27. Pois bem, assim, Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a chamada Trindade Universal. Importa considerar que a individualidade, denominada espírito, representa a humanização do princípio inteligente, que na codificação espírita recebe o nome de espírito com letra inicial minúscula. Então, a ideia qual é? Princípio inteligente, espírito, também existe em outros seres da criação. Mas espírito, com a letra E maiúscula, nós usamos no dia a dia em textos, vislumbramos em leituras doutrinariamente corretas, como o ser humano, o espírito filho de Deus que alcançou a condição humana, portanto, com consciência de si mesmo, com, vamos dizer, memória, não é? E uma outra característica que é o pensamento contínuo. Os bichinhos, vamos dizer, os animais na Terra ou em qualquer outro lugar, não são humanos. Eles não têm um espírito com E maiúsculo. Eles têm um princípio espiritual, eles têm algo análogo, mas, claro, não alcançaram a condição humana. Então, é interessante lembrar um pouco destas coisas. Já a matéria, continua o texto, nas inúmeras formas existentes no plano físico e no plano espiritual, tem origem no elemento primordial denominado fluido universal, também conhecido como fluido primitivo ou elementar, e ainda matéria cósmica primitiva, termo esse adotado num outro livro da codificação, Kardec, incluindo o seu trabalho aqui, no livro A Gênese, que, de certa maneira, é o último livro publicado por Kardec quando ainda encarnado, 1868. Ele desencarna em 31 de março de 1869. Ou seja, o que nós estamos vendo? A ideia de, além de espírito, além de princípio espiritual, a matéria, como vocês sabem, é algo relevante no universo de Deus. E eu só vou deixar uma brecha para considerações depois. Eu diria até certo ponto. Porque apesar de nós termos a matéria do corpo físico, a matéria do planeta Terra, de todos os mundos conhecidos pelos humanos, no sistema solar, na nossa galáxia, a Via Láctea, em Andrômeda, a galáxia vizinha, aonde seja dos conglomerados galácticos, nós temos toda uma parte de matéria visível, de matéria constituindo uma parte importante do grande universo. Mas é uma parte ínfima, se nós comparamos com o grande universo, desconhecido ainda. Porque matéria, dizem os espíritos, é algo completamente, vamos dizer, distante de uma realidade, de uma parte da vida divina, que é aquela toda espiritual. Isso tem analogia com as questões da física.
da física da Terra, da física estudada por aqui, uma espécie de mãe das ciências, física clássica, newtoniana e a física moderna, incluindo a mecânica quântica e a teoria da relatividade. Então, só para vocês terem uma noção, parando um pouquinho para considerar isto, nós temos, vamos dizer, graça, o seu microfone abriu de novo. Então, o que acontece? Se eu juntar tudo aquilo que a ciência mais desenvolvida no planeta, ela conhece até hoje, por exemplo, universo observável, 70 septilhões de estrelas. Se eu juntar isso tudo, eu tenho apenas 3,6% do universo como um todo. Eu diria do universo divino, da criação. Ou seja, nós aqui na Terra, com todo o progresso da ciência, nós não temos a menor noção do que teríamos 94% aproximadamente do grande todo. É o que os físicos chamam de matéria escura e energia escura. E a palavra, o adjetivo escuro ou escura, é porque ninguém tem qualquer noção e também porque essa matéria, que de certa maneira sustenta o que nós conhecemos, que é chamada de escura, ela não irradia nada. Nada do que nós já temos uma ideia bastante clara. Nenhuma radiação provém desse tipo de estrutura. Então, essa é uma ideia. Né? Por isso também, nós não devemos supervalorizar a constituição material do próprio universo, da Terra e da nossa organização biológica, porque isto é a parte menos importante da criação de Deus. Muito bem, e é esse todo do que eu lembrei de universo observado. Ou seja, há implicitamente um lindo convite para aqueles que estudam um pouquinho da natureza em linguagem precisa, que é o que a física e os físicos fazem, né? Mas também do ponto de vista filosófico, do ponto de vista espiritual, nós estamos muito distantes do que é o mais relevante, em todos os sentidos. E se vocês forem estudar a obra de Pietro Baldi, vocês vão lembrar do que eu estou colocando aqui, quando ele, que é a volta de Pedro, o apóstolo, Pietro Baldi e o apóstolo Pedro, da Casa do Caminho, né, que serviu tanto ao cristianismo primitivo, quando Jesus, inclusive, diz a Pedro, sobre esta pedra eu erguerei a minha igreja. E a Casa do Caminho foi, como vocês conhecem, a casa de Pedro. Vale a leitura ou releitura do livro Paulo e Estevão. Então, voltando, a ideia é de que Pietro Baldi examina de uma maneira bem consistente, né, a ideia de sistema e antissistema. Tudo que é a matéria é o grau, vamos dizer, mais acanhado da evolução de tudo que existe no universo. E é justo nela que nós estamos, que nós nos encontramos, que nós temos necessidade de nela estabelecermos o nosso progresso moral e espiritual. Mas
a Terra e tudo que nós temos de vida dos seres humanos, filhos de Deus, em mundos materiais, é no antissistema. Isso tem a ver com a teoria dos anjos decaídos, que nós podemos ver, quem sabe, amanhã ou depois. Tá bom? Então, vamos voltando, né? Seguindo, em síntese, espírito é o mesmo que princípio inteligente do universo, que deu origem ao ser humano, ou espírito com E maiúsculo. Porque a inteligência é seu atributo essencial, enquanto o princípio material presente no fluido universal é o elemento formador de todos os tipos de matéria encontrados no universo. Então, vamos ver os 3 itens com um pouquinho mais de detalhes. Item 1, espírito. O espírito é a individualidade que, na forma de princípio inteligente, passou por um longo processo evolutivo nos reinos inferiores da natureza, por enquanto pensando na natureza planetária terrena, mas abrindo a perspectiva para uma natureza muito longe daqui, seguindo em ambos os planos da vida, até atingir a condição humana. E aí nós podemos imaginar os vegetais, vamos dizer, podemos imaginar todas as espécies do reino animal, pensando nos habitantes da Terra, de todas as épocas, até chegar à condição humana após a vida dos primatas, dos chimpanzés, dos orangotangos, dos gorilas, que são, numa visão simples, vamos dizer, os mais próximos da natureza do ser humano. Muito bem. Seguindo adiante. Assim, conforme consta em O Livro dos Espíritos, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Os espíritos são seres humanos criados por Deus para habitarem o plano espiritual, denominado mundo normal primitivo, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. E aqui, de novo, uma observação. Nós nos acostumamos a pensar no mundo espiritual no entorno do planeta Terra. Mas se nós nos limitamos a isto, nós estamos lidando apenas com uma humanidade. E estamos esquecendo, não é, da pluralidade dos mundos habitados e das inúmeras famílias dos outros mundos que são humanidades distintas. Sírios tem uma, Capela tem outra, mas há inúmeras em todos os lugares. A nossa é aqui, e com esse perfil, com essas características, que nós sabemos, com o Livro dos Espíritos, uma humanidade muito atrasada, chamada de expiações e de provas. É o mundo básico nosso, né? Cheio de espíritos imperfeitos, como vocês têm ideia, bastando conhecer um pouco sobre nós mesmos e sobre a grande família da Terra. Muito bem. Contudo, a encarnação e as reencarnações sucessivas lhes são impostas como medida de progresso. Então, vejam isto. Ou seja, no mundo espiritual, os espíritos vivem uma vida independente, mas para que haja evolução, tendo em vista a atual
condição dos nossos espíritos, ou seja, isso não é universal, então é particular, nós precisamos reencarnar. Por quê? Porque nós decaímos, porque nós temos muitas imperfeições e nós temos que viver as expiações e as provas que são vividas mediante a vida física. Por isso que reencarnação, além de uma ideia filosófica, é lei divina, mas para a Terra. E possivelmente para inúmeros outros mundos, mas não para todos, como alguns pensam que seja. Então vamos adiante. Deus lhes impõe a encarnação para chegar à perfeição. Mas qual é a curiosidade aqui? Em circunstâncias outras, bilhões, trilhões, quadrilhões de espíritos, numa contabilidade aberta, infinita, evoluíram sem reencarnar em mundos como o nosso, sem terem a necessidade de tomarem sucessivamente corpos materiais para viverem as circunstâncias que as encarnações trazem a qualquer um. Existe uma ideia que tem muito a ver com o nosso tema de hoje, é a ideia de que o ser evolui do átomo ao arcanjo. Então, só essa frase ela poderia dar ensejo a uma conversa de bons minutos. Reflexões, né, para nós nos situarmos bem em tudo isto. Então, o que se quer dizer? Isso está em Kardec, mas também está em Emmanuel, por exemplo. A ideia de que há uma evolução contínua, desde as partículas elementares, partículas subatômicas, porque na época em que a frase foi dita, o átomo era indivisível, de tal maneira que ninguém imaginava, não é? Que algum tempo depois nós íamos conhecer prótons, nêutrons, elétrons, férmions, bósons, gluons e quarks. Tudo isso já é o átomo subdividido. Se hoje nós tivéssemos a elaboração do Livro dos Espíritos, os benfeitores diriam, porque a atomística de Dalton era contemporânea de Kardec, e eles se basearam nela. Mas tudo isso mudou. Hoje eles diriam que o ser evolui dos quarks aos arcanjos. Mas isso é uma outra questão para um outro dia, quem sabe. De qualquer maneira, qual é a ideia? A ideia de que há um progresso contínuo desde os elementos mais pequenininhos e aparentemente menos importantes, mas há a importância deles no universo, porque é a partir deles que o grande todo se constrói. Então, isso é convite para o nosso estudo. E tem a ver com as questões da mediunidade também. Seguindo adiante. Mas para alcançarmos essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. De novo, eu gostaria de frisar, essa é uma visão limitada. Essa é uma visão para quem só lembra da vida humana na Terra, que tudo tem que depender de reencarnações. Lá fora, no grande universo,
para espíritos bem diferentes dos nossos, isso não é assim. Mundo material, vou brincar, falando uma outra analogia, é para os que foram expulsos do paraíso. Os que tiveram que sair do sistema para viverem, talvez, milhares ou milhões de anos de recuperação no antissistema. E qual é o sentido dessa vida desse modo? Retornar ao sistema. O maior prêmio, nós podemos imaginar, olha, é para não reencarnarmos mais. Olha como as coisas são. O maior objetivo das reencarnações é não reencarnarmos. Se a partir das reencarnações fizermos o dever de casa, que é o progresso moral, é a nossa evangelização. Seguindo adiante. Muito bem, os espíritos, independentemente do plano onde vivem, possuem um veículo de manifestação denominado perispírito. Dissertando sobre esse elemento, observa Kardec, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Retirado do meio ambiente onde vive o espírito, o corpo perispiritual tem origem no fluido universal e serve de molde à elaboração do corpo físico. O perispírito, lembram, também é chamado de MOB, modelo organizador biológico, sobretudo do perispírito de todo mundo, o corpo astral. Allan Kardec não falou nisso, mas André Luiz falou. Lembram? Na série sobre o mundo espiritual, ele fala em corpo mental, corpo causal, ele fala em duplo etérico e ele fala em corpo astral, que é o que tem a forma humana. Quando os médiuns, que nem vocês, veem um espírito desencarnado, vocês estão vendo, chamando isso de espírito, mas, na verdade, vendo o perispírito destes nossos irmãos do outro lado. E do perispírito, a única parte que tem a forma humana, tipicamente, é o astral. Então, essas ideias são úteis para nós nos situarmos bem. Muito bem. Segundo a codificação, ele diz aqui, retirado do meio ambiente, onde vive o espírito, o corpo perispiritual tem origem no fluido universal e serve de molde à elaboração do corpo físico. Por isso, ele foi chamado de organizador da biologia. Segundo a codificação, o espírito é um ser imortal. Isso é, a sua existência não tem fim. O princípio espiritual dos animais, dos vegetais, do mesmo modo, não tem fim. E vão sofrer um processo de evolução progressiva até alcançarem a natureza humana. E da natureza humana, a angelitude, que é o verdadeiro sentido da evolução humana. Então, o espírito é um ser imortal, isto é, a sua existência não tem fim. Comentando a resposta à questão 92A do livro dos Espíritos, Kardec diz: cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode expandir seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. Vejam isto.
Tem-se na questão 82 da obra citada que o espírito é de natureza incorpórea. E na resposta a 91, afirmam os orientadores espirituais que a matéria não lhes oferece obstáculos. Ao espírito essência, não. Ao espírito com perispírito, sim, até certo ponto. Daí, o espírito propriamente dito penetrar tudo: ar, água, terra e fogo, que são aqueles elementos originais da vida, por exemplo, no planeta Terra. Não é? A ideia de um quinto elemento, mas nós não vamos entrar nisso hoje. Os 4 elementos fundamentais estão ali, referidos. Os espíritos não se acham no mesmo plano evolutivo. Seu número é ilimitado, porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, de modo que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. No entanto, considerando as características gerais dos espíritos, pode-se reduzi-las a 3 ordens principais. Ou seja, isto nós temos que guardar. É o que vem a seguir na página 45. Na verdade, a ideia qual é? Aqui ele apenas refere, porque no Livro dos Espíritos nós vamos aprender sobre os espíritos de terceira ordem, é o conjunto dos imperfeitos. Os espíritos de segunda ordem, os espíritos de evolução mediana, já filiados ao bem, ao amor, às virtudes. E os espíritos de primeira grandeza ou de primeira ordem são os espíritos puros, puríssimos, Cristos, devas arcangélicos, que em relação à Terra são alguns muito poucos. E no ápice, vamos pensar assim, desse processo evolutivo está Jesus, indiscutivelmente. No item 2, vamos seguindo. Antes, os espíritos que se situam na primeira ordem são os que atingiram a perfeição, na segunda são os que têm como preocupação o desejo do bem. E os espíritos da terceira ordem são os imperfeitos, caracterizados pela ignorância, desejo do mal e das paixões mais. Por que nós temos que aprender isto? Por que isso está contido no Livro dos Espíritos? Porque isso é cultura básica, autoconhecimento fundamental. Porque se eu não me situo direito em tudo isto, eu vou achar que o que está sendo vivido por qualquer um de nós é razoável, é satisfatório, e aí eu não vou buscar o meu próprio adiantamento espiritual. Então, a nossa maioria no planeta Terra, lamentavelmente, ela é composta de espíritos de terceira ordem. Qual é a nossa meta, num primeiro momento? Chegarmos à de segunda ordem, não é? E procurarmos o maior adiantamento possível para, sabe lá, em curso de milhões de anos, estarmos lá no departamento que nós filiamos como que o reino de Deus, de que nos dizia Jesus. Então, conhecer isto é básico para o nosso progresso. Aonde que nós devemos como que buscar para o nosso futuro? Qual é o caminho para chegarmos à felicidade? E a outra questão
do motivo pelo qual isso está inserido na apostila é que nós, nas atividades mediúnicas, saibamos compreender que no dia a dia nós vamos lidar com espíritos, sobretudo, de terceira e de segunda. Dificilmente de primeira. E que nós nos preparemos para esse conhecimento até para o dia a dia da reunião mediúnica, até para sabermos quem é quem dos que estão se manifestando, seja pela escrita, seja pela palavra, para que as nossas reuniões sejam seguras e nós não misturemos, nós não nos enganemos sobre quem é quem no mundo dos espíritos. Por quê? Porque espíritos de terceira ordem enganam, passam uma ideia de que são de segunda, mas são de terceira. E médiums são enganados, iludidos, e tudo isso pode trazer consequências negativas para uma equipe que está trabalhando em conjunto, cujo integrante médium A, B ou C, dirigente A, B ou C, não conhecendo bem a realidade, se deixar levar ou confundir por quem quer que seja. Por isso nós estamos estudando isso agora. Muito bem. Item 2. A matéria. Para que o espírito possa atuar ou agir, necessita da matéria entendida como o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Cabe neste esclarecimento, Allan Kardec, com base nele, Allan Kardec conclui: desse ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual, esse agente material, o espírito atua. Outra questão que vale a pena pontuar agora, ela é dupla, é a ideia de que o nosso perispírito, ele é semimaterial, mas o que é semimaterial é, obviamente, material. Outra ideia, vocês lembram de Nosso Lar, vocês lembram da ideia das colônias das cidades astrais. Ninguém, olhando para cima ou para baixo ou para o lado, consegue vê-las se não são videntes. Porque a sua estrutura não impressiona a nossa retina. Então, no mundo aqui, nós, a grande maioria, não tem a menor noção do mundo espiritual. E não conhece nada. Mas nós sabemos que dos 22 bilhões de humanos na Terra, 8 bilhões estão aqui e 14 bilhões estão no mundo espiritual, com seus perispíritos semimateriais, mas também podendo viver em lugares agradáveis, medianos ou constrangedores, edificações, cidades, em qualquer lugar do mundo espiritual. E como elas são cidades, elas são semimateriais, analogamente ao perispírito. Então, elas são compostas de elementos atômicos e moleculares, num arranjo diferente do que nós temos na matéria densa. É o caso do perispírito. Então, só um pouquinho. Seguindo adiante. Toda matéria existente no universo, visível e invisível, tem origem no fluido cósmico ou matéria cósmica primitiva. Dissertando sobre a criação
universal. Kardec, no livro A Gênese, a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que desdobram suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Quem é isso? Matéria cósmica primitiva. Podemos chamar de fluido primordial. Fluido cósmico, universal e divino. O espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, denomina o fluido cósmico universal de plasma divino, de hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio, que é Deus. E completa: nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Vocês já imaginaram a nossa interação com tudo isto? Através dos pensamentos, sentimentos, ideias, ideais, escolhas. Vocês já imaginaram o potencial da vida humana quando nós interagimos com estas coisas divinas no grande todo e muitas vezes tanto quanto bem perto de nós? Vocês já imaginaram momentos de oração, de comunhão com a espiritualidade, quanto ao exercício da caridade, seja pela mediunidade, seja de 1000 modos diferentes, o quanto nós interagimos inevitavelmente com estes aspectos? Seguindo adiante mais um pouquinho. No entanto, os espíritos desencarnados, embora não possuindo corpo físico, estão rodeados por matéria e atuam sobre ela, porque o mundo espiritual, ainda que invisível, possui matéria, que para nós encarnados seria classificada como energia, um tipo de matéria cujas moléculas vibram em outra dimensão. É uma maneira de tratar o assunto. André Luiz, na obra referida anteriormente, pondera que, na essência, toda matéria é energia tornada visível e que toda energia, originariamente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. Em A Gênese, Kardec, analisando, afirma: entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais desiguais que pareçam, quer do ponto de vista da sua constituição íntima, quer sob o aspecto de suas ações recíprocas, não são, de fato, senão modos diversos sob os quais a matéria se apresenta, variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Vocês lembram, quando vocês eram crianças, de uma coisa chamada tabela periódica de Mendelejev? Não lembram? Vocês lembram de hidrogênio, hélio, elementos químicos, números 1 e 2?
elementos distribuídos e classificados de uma maneira tão elegante pelo trabalho de Mendeleev, que foi prêmio Nobel de Química, até urânio, polônio, não é? Com aquela que foi quem descobriu a radioatividade. Lembram? Quanta gente se esforçou para que tivéssemos hoje o panorama dos elementos químicos. Tudo isto é matéria, desde os elementos mais leves aos elementos ultrapesados. E isso é apenas uma parte. Se vocês lembrarem a história da química, não é? Há mais de 100 anos nós temos já a maioria dos componentes descobertos da tabela periódica. Mas de lá para cá, de vez em quando surge mais um. Não é? Lembram da Madame Curie? Lembram do casal Curie? Figuras notáveis que nos trouxeram toda uma riqueza científica. Mas existe muito além que nós vamos conhecendo aos poucos, graças aos esforços destas mentes brilhantes que vêm nos ajudando a conhecer isso tudo. Vocês já imaginaram quando nós pudermos integrar, associar os elementos do mundo espiritual com os elementos do mundo material? Lembram a ideia do átomo ao arcanjo? Quanto aprendizado ainda nos resta? E por último, meus amigos, a ideia do item 3. Vamos ver se conseguimos ver isto ainda hoje. Fluidos. Então, nós vimos espírito, nós vimos matéria. Agora vamos ver alguma coisa diferente, não é? Vejamos. Fluido é a designação genérica dos líquidos e gases, porque são eles que podem escoar. Em oposição aos elementos sólidos propriamente ditos, possuem a capacidade de escoar com grande facilidade. O leite, a água, o plasma sanguíneo, como também o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o ar atmosférico, tudo isto é fluido, segundo o entendimento que nós temos pela ciência acadêmica. Nos tempos de Kardec, a coisa era diferente, porque não tínhamos ainda o avanço que surgiu depois. Só para vocês terem duas noções a mais. Quando se fala de ectoplasma fluido vital é fluido típico, porque ele pode escorrer. E há um outro elemento que vem pela ciência, que é o plasma. Não é o plasma do sangue humano agora. Agora é um elemento das estrelas. É um gás ionizado que está no universo inteiro e no Sol. Tem a ver com neutrinos, tem a ver com tempestades solares, tem a ver com coisas muito bonitas lá de longe. Tudo divino também. Mas vamos adiante. Capacidade de escoar. Classificados como matéria, os fluidos originam-se, obviamente, do fluido universal. E Allan Kardec anota: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Um pouco de cuidado aqui, de atenção. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres.
são inerentes ao éter as forças que presidiram às metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas forças múltiplas, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, de acordo com as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Então, queridos, eu preciso fazer uma observação aqui. Como vocês viram, estas são anotações de Kardec. Lembrando que ele era do tempo, estamos falando de mais de um século e meio. Pelo menos, lembrando do Livro dos Espíritos, completando esse ano em abril, 166 anos. Mais um punhado de anos, quando ele, antes da primeira edição da obra, estava estudando com os espíritos da codificação, até que veio a primeira obra. Então, Allan Kardec trabalhou, eu vou lembrar dele de novo, do tempo da atomística de Dalton. Quando, vejam só, naqueles tempos o átomo era indivisível, daí a palavra átomo, uma estrutura ínfima da matéria que não se subdivide. E de lá para cá, nós tínhamos comentado, já se subdividiu tudo, especialmente de 1900 para cá. E o átomo foi dividido primeiro em prótons, nêutrons e elétrons, por pesquisadores, todos eles ganhando os maiores prêmios da ciência. Mas aqui mais uma questão. Não existe o éter. Se pensava, tanto quanto que o átomo era indivisível, e não é, como se pensava que o éter existia, que era preciso a existência dele para se compreender o mundo. Não é? E já há décadas, pelo eletromagnetismo, que já se sabe que o éter não existe, que as ondas eletromagnéticas elas se irradiam sem a necessidade de uma condição para que houvesse a propagação das energias elétricas e magnéticas, das ondas elétricas e magnéticas. Então, repara que coisa linda, né? Ele, há tanto tempo falando de gravidade, magnetismo, eletricidade ativa, que também não existe. A eletricidade é uma só. Não existe eletricidade inativa. Então, o que nós temos hoje? A natureza, o universo, tem quatro grandes interações, quatro grandes campos: o eletromagnético, o nuclear forte, o nuclear fraco e o gravitacional. Então, mudou o entendimento. E é assim na ciência. Mas a ideia qual é? A ideia de que, apesar de todo o avanço da ciência, a ciência ainda não chegou no espírito eterno. Ainda não chegou a detectá-lo pelos caminhos e pelos objetos de investigação da ciência moderna. Já sabemos muito, e como diz Emmanuel, de tanto que vai se sabendo, sem querer, de uma hora para outra, a ciência acadêmica
vai se deparar com o espírito, com a letra E maiúscula, os desencarnados e o espírito que está na essência, a alma humana imortal de todo mundo no plano material. Então, queridos, outro dia nós vamos continuar esse estudo e vamos iniciar, porque falta pouquinho, mas eu preciso me dirigir, como eu tinha comentado, a uma outra reunião. Me perdoem, mas nós vamos dando também uma semana de tempo, de prazo, para vocês irem meditando sobre isto. A ideia do capítulo falando coisas tão interessantes, né? Então, por exemplo, Allan Kardec falava de fluido elétrico, fluido magnético. Nesse sentido, não existe. O que existe é campo. Naquela época, ninguém sabia do que é campo. Campo gravitacional, campo eletromagnético, campo nuclear forte, campo nuclear fraco. São os 4 grandes elementos, as forças conhecidas pela ciência humana na Terra. Se existe uma quinta força, há toda uma busca por isto. Por quê? Porque a ciência progride sempre. Enfim, meditemos e vamos nos preparando, então, agora que são 8h03, para nos prepararmos para uma prece de encerramento e que ela possa ser útil a bem de todos aqueles que possam necessitar, eu diria, dos benefícios das preces de um modo geral. Combinado? Então, queridos, eu vou pedir mais uma vez, hoje não vamos ter perguntas por causa desta questão do compromisso a seguir, tá bom? Mas anotem numa folha de papel para não esquecerem tudo que possa ter vindo à mente de vocês e que nós possamos compartilhar na semana que vem, ao terminarmos o tema número 4 da apostila. Tá bom? Então, Luciana, já escolheu uma bem bacana? Então vamos acompanhá-la. Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. E sem destino, mas o amor não, não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe para o céu, já é tempo de cair o véu e sair amando, espalhando a paz. Oh, paz, não há lugar para tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, uma alegria que nos faz cantar e sair amando, espalhando a paz. Muito bem, Luciana, muito obrigado. Então, amigos,
Vamos mais uma vez nos entrelaçando, vamos agradecendo a Deus que de alguma maneira nos reuniu para que estivéssemos estudando os ensinamentos espíritas em benefício pessoal quanto ao nosso adiantamento na escalada no rumo da felicidade. Aqui estamos nos deixando envolver pelos espíritos mais lindos, aqueles inclusive que colaboraram com Allan Kardec, aqueles que continuaram nos auxiliando, aqueles que nos envolvem até hoje, nas inúmeras questões da vida humana, sempre trazendo-nos os ricos elementos da saúde, do bem-estar, do fortalecimento quanto à vida física, mas, sobretudo, do ponto de vista das questões espirituais. Mas Jesus, cada um de nós aqui, que lhe agradece tantas providências pela nossa humanidade, desejando cooperar com estes espíritos mais elevados, aqueles que nos assistem, aqueles que podem muito nas suas realizações diárias, que do nosso encontro de hoje muito possa resultar de benefícios para os necessitados, para os aflitos, para os doentes em todos os hospitais e clínicas do planeta inteiro. Aqueles que estão se recuperando nos seus próprios lares, aqueles que estão doentes, sem abrigo, num bairro qualquer das milhares de cidades do Brasil e do mundo. Que nós possamos rogar a Ti, Jesus, pelos espíritos nas condições mais penosas, no além-túmulo, nas esferas acanhadas da vida moral, onde os vícios predominam, onde a luz do sol não penetra, onde o constrangimento é imenso, para que possam ganhar de todos a substância divina do amor, em prol de suas recuperações, libertações, curas, para que sejam recebidos nos núcleos de acolhimento, vítimas da violência, dos acidentes, das guerras, do suicídio, dos abortos e de tudo mais que vem tristemente maculando a vida deste mundo. Os nossos fluidos, Jesus, humildes e pequeninos, são vossos. Todos contribuem doando o melhor de si, nas mãos destes queridos espíritos que estão nos lares de cada um, abraçando os componentes deste estudo, mas visando também os benefícios a se espalharem mundo afora. Agradecendo tudo que vai sendo levado para bem distante daqui, fazendo-se chegar por critérios divinos de amor, de justiça e de caridade aos mais necessitados da terra.
encarnados e desencarnados, crianças, jovens, adultos e idosos, de todos os países, de todas as nações nas quais a nossa humanidade se distribui. Agradecendo, Senhor, por tudo, aos nossos anjos protetores, aos que protegem as nossas famílias, as comunidades, a sociedade, a civilização. Tudo em nós é gratidão. Que assim seja, meus amigos. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade e o caminho. Suave é o jugo por seu amor. Ó bondoso Senhor, suave é o jugo por seu amor. Ó bondoso Senhor. E que assim seja. Que assim seja, Luciano. Estão todos bem, gente? Eu até gostaria de abrir para algum comentário e tudo mais, mas eu acho que eu tenho que fugir. Tenho que ir embora. Não que eu quisesse, né? Mas tem algo chamando aqui. Tá bom, gente? Uma boa noite para todo mundo e nos vemos então no dia 25. Anotem as questões e até lá. Cuidem-se bem. Boa Nos noite. vemos. Boa noite. Tudo